Agora, sobre outro jogo que aconteceu hoje foram só 2 jogos, né? Mais cedo o Flamengo jogou contra o Internacional no Maracanã. Também houve empate lá por 1-1 e depois outro empate entre Corinthians e Goiás. Flamengo e Inter jogaram, eu tinha uma boa expectativa de um jogo bom, legal de ser assistido, mas foi ruim, não foi, Grafa? Esse Flamengo e Inter foi um jogo esquisito, de poucas oportunidades. E olha, já dou um dado para vocês aqui nessa apresentação do jogo. O Flamengo finalizou apenas 8 vezes jogando como mandante contra o Internacional. O Internacional não estava com seus principais jogadores, vale lembrar isso. 8 finalizações a gol como mandante é uma das piores, um dos piores números do Flamengo nesse quesito em Brasileirões. Então é alarmante, eu acho, o número para o torcedor do Flamengo hoje. Foi um jogo tecnicamente muito ruim, né? Em todos os sentidos, assim, tecnicamente, coletivamente, das duas equipes, individualmente. Um jogo que foi muito mascado, muito parado, muita falta, um jogo que não teve aquela dinâmica, aquela continuidade no jogo. O jogo toda hora era parado. Primeiro tempo, então, muito ruim, complicado. Segundo tempo, abriu um pouco mais, mas realmente foi um jogo bem abaixo da expectativa. Pela grandeza dos clubes, acho que o fator também Copas também influencia, né? O Internacional foi com a equipe praticamente toda a reserva, mastigou bastante o jogo, teve muita reclamação por parte de jogadores do Flamengo. Eu estava vindo aqui para a TV, ouvindo o rádio no carro, o pessoal das rádios falando também que o Internacional mastigou o jogo, fez um antijogo, é o jogo, né? O Internacional fez o que ele poderia fazer para tentar eliminar as principais peças do Flamengo. E o fato de perder a Arrascaeta, o Araújo também no começo do jogo, foi bem, o Flamengo sentiu bastante, que são 2 jogadores que, quando estão bem, estão vivendo um momento bom assim, mesmo com a equipe do Flamengo não vivendo um grande momento, prejudicou ainda mais o jogo e o espetáculo que era esperado. Tem uma outra coisa, né, Coutinho? Pelo menos para mim, o Luiz Araújo talvez fosse o melhor jogador em campo até aquele momento ali, né? Enquanto ele esteve, né? Foi pouco tempo, é verdade. Mas ele vinha jogando bem, né? É apenas o 3º jogo dele, né? Como titular desde que ele chegou ao Flamengo. Realmente vinha muito bem. Inclusive, ele tinha desperdiçado a principal oportunidade do Flamengo no jogo, né? Aquele passe em profundidade do Pulgar para ele. Mas assim, antijogo é o que o Flamengo tem feito nos últimos jogos em relação à produtividade ofensiva, né? Para pegar esse gancho aqui que o Grafa me deu, porque é impressionante a dificuldade que o Flamengo tem para conseguir encontrar espaços em defesas mais fechadas, e pode ser um time marcando mais adiantado, como o Inter tentou fazer em alguns momentos no primeiro tempo, ou marcando mais atrás, como foi mais na segunda etapa. Hoje até o Sampaoli, eu até preparei uma análise aí, não sei se já está no ponto para a gente passar. Daqui a pouquinho a gente faz. Posso só te interromper rapidinho, claro, porque o Vanderlei começou a falar desde o outro lado da tela aí, no Troca de Passes. Aqui umas mensagens aqui que chegam na hashtag Troca de Passes, como a Zenaide. Então quer dizer que vamos perder todas, é isso? Ela é corintiana, nós falamos sobre a sequência. Claro que não, Zenaide, só dissemos que é uma sequência difícil. O Corinthians pode ganhar todas. Perdeu repente, uma só, né? Das últimas 16. Exato, perdeu só uma dos últimos 16 partidas. Então, ninguém disse aqui que o Corinthians vai perder todas, não. O César diz, de todas as lambanças dessa direção do Flamengo, esse Sampaoli é a maior. O time não tem jogada nenhuma, parece time de pelada. Será que é isso? Vamos dar uma olhada nos melhores momentos de Flamengo Internacional, o empate por 0-0 no Maracanã, para ver se o Grafa acha que o Sampaoli é um grande erro da diretoria. Porque é o seguinte, né, Grafa? Quando foi contratado, me lembro que não houve rejeição praticamente, né? Todo mundo aprovou a contratação. Eu, inclusive, esperava muito do Sampaoli no Flamengo, mas confesso que até agora o negócio eu acho que não deu muita liga, né, Grafa? Por quê? Se é que você acha que não deu liga, né? Não conseguiu ainda, né, ter uma sequência, ter um jogo. Porque do Flamengo todo mundo espera, nós esperamos, o torcedor espera o resultado e a boa apresentação. E é difícil, o Sampaoli não conseguiu ainda. Muitos se questionam, 35 jogos, 35 escalações diferentes. Mas quando você tem um elenco de qualidade como esse, você tem que usar os jogadores. Acho que hoje a principal dificuldade do Flamengo é o fato nós falávamos até nos bastidores, eu, o Coutinho, do Ayrton Lucas e o Bruno Henrique estarem do mesmo lado ali, né? Que eu queira ou não, um tira a característica do outro, prejudica a dinâmica de jogo. O Bruno Henrique precisa de espaço. Quando tem o Felipe Luiz ali, o Felipe cai mais pelo lado, deixa o campo
os lados do campo para ele. Já com o Ayrton Lucas, você tem a profundidade do Ayrton Lucas. Mas realmente o torcedor tem razão, porque o São Paulo ainda não conseguiu fazer essa equipe jogar da maneira que ele espera. Mas aí pergunto para você, Coutinho, o Grafa citou a questão do Bruno Henrique com o Ayrton Lucas. O Bruno Henrique jogou muitas vezes como uma dupla, né? Com o Gabigol, várias vezes vindo por dentro, não tão aberto lá do lado esquerdo. Não seria talvez mais interessante nesse momento, já que você tem um cara que é rápido, que chega à linha de fundo com facilidade, como o Ayrton Lucas, trazer o Bruno Henrique para mais perto do Gabigol, para que você consiga aproveitar os dois lados do campo e tenha dois caras com presença diária, como o Gabigol e Bruno Henrique? Até porque o Gabigol sai pra caramba, né? O Gabigol não é aquele 9 que vai ficar dando profundidade ao time pelo centro do campo, presença na área o tempo inteiro. E essa combinação do Gabigol sair, sobretudo pro lado direito, circular, e o Bruno Henrique fazer o facão entre os zagueiros, buscar a segunda trave para finalizar cruzamento ou atacar a profundidade, essa combinação, ela deu muito certo lá em 2019. A gente viu isso acontecendo e também posteriormente. O próprio Sampaoli, ele tentou fazer isso. Se a gente pega o jogo contra o Grêmio, no Maracanã, a volta da Copa do Brasil, o Flamengo entra com um losango no meio e uma dupla de ataque, Gabigol e Bruno Henrique. No início do jogo contra o Coritiba, final de semana, a mesma coisa. Mas nos dois jogos, no meio dos jogos, ele troca. Em algum momento ele abre de novo o Bruno Henrique para o Bruno Henrique ficar mais fixo pelo lado. Eu acho que o principal problema do Flamengo, né, tem até uma análise para a gente ver aí, além da inconsistência, né, da incompatibilidade de ideias do Sampaoli com a característica de alguns jogadores, isso para mim está muito nítido, desde o início do trabalho dele. Acho que ele não conseguiu interpretar isso ainda, e aí não é uma culpa só dele, né? Falamos do Luxemburgo aqui, do treinador do Goiás, do Armando Evangelista. A gente está vendo aí, por exemplo, ó, inicialmente é uma saída de 3 do Flamengo com o Ayrton Lucas lá em cima. Se ele puder voltar só um pouquinho, que a gente vai conseguir entender melhor a jogada, ó. O Flamengo hoje começa a construir assim, saída de 3 com o Ayrton Lucas alinhado aos zagueiros, pode soltar. Como a gente tinha hoje o Luiz Araújo aberto pela direita aqui e o Bruno Henrique bem aberto lá pela esquerda, olha outra inconsistência, o Wesley circulando por dentro, o lateral. Perdido no campo. Perdido, porque não é exatamente a característica dele. O Wesley receber de costa ali no meio. Ali é fácil o adversário chegar e roubar a bola dele. Pois é, muitas e muitas vezes isso aconteceu durante o jogo. Ele só vai se dar bem ali se a bola bater limpa no pé do Luiz Araújo e ele tiver a possibilidade de atacar o espaço. A gente está vendo de novo aí o Wesley circulando por dentro e o Ayrton Lucas preso, enquanto o Bruno Henrique está bem aberto lá, até para conversar com aquilo que você me perguntou, Felipe. O ideal seria o Bruno Henrique mais próximo do Gabigol e o Ayrton Lucas ocupando aquele corredor externo lá. Então, esse é um exemplo do Flamengo na primeira etapa. No próximo vídeo, a gente vai ver o Flamengo do segundo tempo, Sim. né? O São Paulo ele faz uma mexida para tentar gerar mais profundidade com esses laterais. Ó, no início aí, ó, a gente vai ver frisado. Ó. Geralmente ele gosta de posicionar o time dele atacando no 3-2-5. A gente vai ver a primeira linha com Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Thiago Maia, que é o 3zinho aqui, já mais alinhado aos zagueiros. Os dois à frente, Eric Pulgar e o Vitor Hugo. E uma linha de 5 para tentar atacar a última linha do Inter mais à frente, com Gabigol, Bruno Henrique, um pouquinho mais próximo do Gabigol agora, Ayrton Lucas aberto aqui na esquerda, o Wesley aberto lá na direita e o Everton Ribeiro, que entrou ainda no primeiro tempo ali, é o 2 por dentro. Então, a gente vai ver a bola circulando e o Thiago Maia mais próximo dos dois zagueiros aqui fazendo a saída e o Wesley fixo lá pelo outro lado. Ó. Essa foi a medida dele no segundo tempo para tentar liberar um pouquinho mais o Ayrton Lucas, para tentar voltar o Wesley ao posicionamento no campo de origem dele, onde ele se sente um pouco mais confortável. Eu até acho que o Flamengo melhora um pouco na segunda metade do segundo tempo, não exatamente por isso, mas sim pela entrada de alguns jogadores e porque o Internacional recuou bastante. Dentro disso que a gente está vendo sempre os jogadores, cada um dentro do seu setor, que é um estilo daquilo que o São Paulo ele gosta de fazer. Né? Ele foi contratado e se imagina que a diretoria do Flamengo já sabia disso, pelo menos deveria saber, né? Se não sabe, deveria saber. Então ele vem para o Flamengo colocar em prática um estilo de futebol que ele colocou em prática a vida dele toda. O problema para mim os melhores momentos do Flamengo desde 2019 são quando esses jogadores têm mais liberdade de movimentação, quando eles podem se procurar mais, quando eles podem trocar de posição. E isso, não só o Sampaoli, mas outros treinadores que passaram recentemente pelo Flamengo, em virtude dos seus estilos de trabalho, acabaram tirando um pouquinho. A gente pode citar o Domenech,
a gente pode citar o Paulo Souza. O próprio Rogério Ceni tem um estilo de trabalho de um ataque um pouco mais posicional, mas que ele, ao longo do passar dos jogos, ele foi entendendo como esses jogadores gostam de se comportar, e acontece isso daí, ó. Não gera as opções de passe, vem o balão para frente do Matheus Cunha. O torcedor do Flamengo está habituado a ver isso todo jogo. O Flamengo não encontra as opções de passe curto, recua para o goleiro, o Matheus Cunha acaba fazendo o passe longo. Só acrescentando um detalhe do que o Coutinho trouxe, o Bruno Henrique ele funciona como centroavante ao lado do Gabigol em situações dentro do jogo. Não é que hoje o Bruno Henrique vai jogar como centroavante. Contra o Curitiba, na semana passada, o Bruno Henrique foi um dos melhores em campo jogando pelos lados. No segundo tempo, quando o Flamengo cai de produção, ele tira o Gabigol e adianta o Bruno Henrique. Ele joga com o Felipe Luiz ou com o Ayrton Lucas? Com o Felipe Luiz. Com o Felipe, com o Felipe Luiz, e aí o Bruno Henrique tinha mais espaço. No segundo tempo, ele coloca o Bruno Henrique como centroavante, tira o Gabigol, e na sequência, passa mais 15 minutos, ele traz o Bruno Henrique, ele tira o Bruno Henrique e coloca o Pedro. Então, em situações, o Bruno Henrique funciona ele variava desse jeito. muito, né? Nos melhores momentos quando do ele Bruno tem Henrique, liberdade. Ele tinha liberdade. Ora ele estava mais encostado na linha lateral, ora ele se juntava ao Gabigol para eles formarem realmente uma dupla e se encontrarem ali, né? Mais próximo à área. Vamos ouvir Jorge Sampaoli, né? Aqui está todo mundo na hashtag troca de passe, insatisfeito com a produção do Flamengo. Hoje o time foi chamado de sem vergonha pela torcida no Maracanã, teve coro de time sem vergonha ao final do jogo. Vamos ouvir se Jorge Sampaoli ficou satisfeito com o que viu do seu time contra o Internacional. Este jogo o time tuvo muchas oportunidades para ganar el juego. Falta un poco de tranquilidad a la hora de la contundencia. En referencia a otros juegos, creo que faltó, como você dice, algo de conexión. Mas hoy Inter o time tuvo en el primer tiempo 4 acciones claras de gol, en el segundo tiempo tuvo mucho volumen, situaciones clarísimas de gol. Y bueno, estamos ahí medios en la última zona un poquito errático, pero sinceramente creo que el equipo fue hasta el último segundo y como yo hablaba con él recién, yo valoro eso. Creo que cuando levantemos cualitativamente seguramente aparecerán los resultados. O fútbol, Flamengo es un time que la obligación es de ganar siempre. No, repito, la actuación de Otimi hoy no comparto porque Inter terminó jugando casi con un 70% de titulares hoy y Otimi Noso pasó por encima casi todo el segundo tiempo y hoy yo no veo que no haya voluntades o no haya intenciones o no haya deseo. Veo que tuvimos cierta incapacidad para ganar el juego. Si hubiéramos convertido, la que tuvimos seguramente lo hemos ganado porque el rival no remató al arco y porque el segundo tiempo estuvo encima en los 45 minutos, teniendo en cuenta que se jugó un juego extremadamente cortado, en una cancha muy difícil de jugar. Fue una buena semana de entrenamiento, intensa, tenemos que mejorar desde todos los lugares, mas lamentablemente, infelizmente, tuvimos 2 jugadores que estaban marcando diferencia en el juego. Básicamente Luis tuvo 3 situaciones claras y estaba sacando mucha ventaja por la derecha. Pero bueno, esto es fútbol y hay que revisar el porqué y tratar de que se recuperen pronto. Creo que claro, se juzga el resultado y se juzga que el porqué. Y también en la transición en la cual yo llegué aquí, se vislumbraba un año difícil para Flamengo. Lo que pasa es que nadie quiere aceptar eso. Entonces, seguramente a lo mejor se pedirá o quebrar proceso, eso tendrá que ver con la orientación de la directiva. Mas eso de vergüenza no comparto absolutamente, porque veo a ellos todo el tiempo entrenar, veo cómo intentan, cómo buscan, y lamentablemente no hemos logrado elevar el nivel cualitativo ofensivo de creatividad para ganar los juegos. A veces cuando uno no está en un alto nivel,
o a veces cuando el time juega mal y tienen jugadores de mucho nivel, ganan por sí solos, siempre. Ahora tenemos que intentar colectivamente hacer muita coisa porque isso não sucede. Tá aí, tem alguns pontos para serem debatidos. Acho que ele viu um outro jogo, né? Quando ele fala que o Flamengo teve muitas oportunidades, eu me lembro de duas. Né? Uma com o Luiz Araújo, num passe em profundidade que ele sai na frente do goleiro e o Kehler faz uma boa defesa. E depois, quando o Vitor Hugo bate no segundo tempo uma bola e o Kehler também faz uma defesaça. E teve o chute do Wesley, né, raspando o travessão. Foram 3 grandes chances do Flamengo. É que quando o treinador fala muitas oportunidades, a gente pensa as chances claras de gols. Mas os treinadores, na grande maioria, eu falo isso por experiência de ter trabalhado, existem situações no jogo que se às vezes uma definição melhor do passe, do último passe ou do penúltimo passe, poderia se clarear a chance clara de gol. E isso pelos treinadores é visto como ocasião de gol, situação de gol. E às vezes eles falam na coletiva pós-jogo, jogadores também, a gente teve muitas chances, mas não são chances claras, são situações onde se desenvolvesse da melhor maneira possível, poderia se criar uma chance clara de gol. Agora ele tem razão quando ele diz que quando pede a Arrascaeta muito cedo, a Arrascaeta saiu aos 13 do primeiro tempo e o Luiz Araújo saiu aos 34 do segundo tempo, do primeiro tempo, quando ele era praticamente o melhor jogador em campo. Então nesse aspecto não é fácil você manter o rendimento com a perda de 2 jogadores tão importantes como o Arrascaeta e no jogo de hoje o Luiz Araújo. Do lado do Internacional, o Inter também perdeu o Vitão hoje, né? Machucado, além do Luiz Adriano que saiu também no finalzinho do jogo com desconforto. O Internacional está 9 jogos sem perder, Coutinho, sem vencer. São 9 jogos no Brasileirão sem vencer. Conseguiu classificação, é verdade, conseguiu classificação não, né? Saiu na frente para conseguir ou tentar a classificação no jogo da volta contra o Bolívar, né? Venceu lá em La Paz por 1-0, agora vai jogar em casa. As atenções estão todas voltadas para a Libertadores nesse momento, mas 9 jogos sem vencer, a gente até tem os jogos aí para colocar. Veja a sequência do Internacional como é ruim no Campeonato Brasileiro. O Inter empatou com o Cruzeiro 0-0, perdeu para o Fluminense 2-0, empatou com o Palmeiras 0-0, empatou com o Bragantino 0-0, perdeu para o Cuiabá em casa 2-1, empatou com o Corinthians 2-2, perdeu para o Botafogo 3-1, perdeu para o Fortaleza 1-0 e hoje empatou com o Flamengo. Por que o Inter não consegue engrenar tendo um belo elenco? Para mim hoje o Internacional, com as contratações que fez na janela, tem um dos bons elencos do Brasil, não, Coutinho? Concordo. Eu acho que tem, assim, nessa sequência tem jogos com o Mano Menezes ainda onde o desempenho do time não era tão bom. Com o Kudê no Campeonato Brasileiro, a gente pode pegar 2 ou 3 exemplos de jogos recentes que o Inter poderia ter vencido se tivesse finalizado um pouquinho melhor, tivesse um pouquinho mais de calma para controlar o jogo nos momentos certos. É claro que o resultado dele não é por acaso, né? A gente tem que tentar entender por que o resultado aconteceu, mas se eu puder falar algo para amenizar essa questão é o seguinte: hoje o Inter é um time que joga melhor do que jogava e, como você falou, tem jogadores muito bons. A janela de meio de ano do Inter é novamente excelente. Se a gente pega do ano passado, o Inter faz uma ótima janela de meio de ano e bate vice-campeão brasileiro. No meio desse ano chegaram Rocher, um baita de um goleiro, Arangues se colocou em condições de jogo, Ener Valencia, que fez uma bela Copa do Mundo e vem de uma temporada muito boa no futebol turco também. Então acho que é uma questão de tempo, né? O Inter, a partir do momento que ele conseguir se concentrar... E a divisão de foco, né? Só no Campeonato Brasileiro, tenho certeza que ele vai conseguir resultados melhores do que tem obtido recentemente. Hora de intervalo aqui no Troca de